Falta de medicamentos. Governo do estado de São Paulo diz estar normalizando a situação. O motivo pelo desabastecimento não foi informado. Nesta quarta-feira, insulina ainda estava em falta. E para quem precisa utilizar o transporte público, situação ainda não melhorou e um abaixo-assinado foi organizado por moradores. E a gente está convidando o prefeito, vereadores, para dar uma voltinha no ônibus, conhecer nossa realidade aqui, né? Liminar que poderia reverter situação de pagamento de férias dos professores é negada. E ainda, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é celebrado hoje. Data busca conscientização, inclusão e acessibilidade. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Olha, nós começamos falando de um assunto que nesta semana nós já mostramos aqui, que é a situação de pacientes que precisam de medicamentos de alto custo, mas que estavam em falta. Muitos que foram fazer a retirada tiveram a informação de que era para voltar em outra data, inclusive esta data seria hoje, viu? Infelizmente, muitos pacientes retornaram e receberam a mesma notícia. Está em falta. Volta na semana que vem. Precisar de medicamento de alto custo e de uso contínuo tem gerado outro tipo de sentimento, a ansiedade por não saber quando vai estar disponível. Nossa reportagem mostrou que na semana passada, cerca de 100 medicamentos estavam em falta por aqui. Nesta quarta-feira, o dispensário em Rio Claro recebeu malote enviado pelo governo do estado, mas muitos nomes seguem em falta. A insulina, por exemplo, não chegou. Bom, hoje pela manhã nós recebemos informações de uma paciente que tentou fazer a retirada de insulina, mas ainda está em falta, não chegou. Nós temos aqui o cartão de uma outra paciente e nós vamos ligar para saber se esse medicamento já está disponível ou não, porque a orientação era ligar, entrar em contato antes de ir até lá e de repente ser surpreendida ainda por essa falta. Vamos ver. Farmácia Central. Por favor, eu preciso de uma informação, saber se chegou o medicamento. Qual seria? São 3 colírios. O Ocupress, o Glaub e o Glaugotrate. Eu acho que não, mas eu vou confirmar pelo nome da paciente. Não, bem, não veio nenhum ainda. Pode ligar para nós na quarta-feira que vem. Nossa, não tem previsão? Oi? Não tem previsão? Então, é toda quarta, né? A gente busca malote de terça à tarde e aí a gente pede para ligar na quarta, porque antes disso a gente não sabe o que vai vir no malote. Ah, tá. Tá? Mas antes dessa data veio o malote ontem e não veio os colírios ainda. Entendi. Tem bastante faltando, né? Tem sim. É, porque minha amiga foi buscar hoje insulina, também não chegou. É, bastante coisa. Na verdade, de semana passada para essa saiu pouca coisa da falta. E não sabe por que tá faltando? É do estado, né? Para nós do município, eles apenas falam que está sem o medicamento para dispensar. A gente não tem mais informação. Tá certo. Muito obrigada Tá pelas bom? informações. Imagina. Bom trabalho. Tchau, tchau. Bom, já 2, pelo menos, medicamentos, né? A insulina, que é super importante, e esses 3 colírios aqui que nós acabamos de ligar, eles não chegaram neste malote e a prefeitura esclareceu que só repassa, né, aos pacientes porque recebe esses medicamentos do Estado. Já o Estado diz o seguinte: questionado pela nossa reportagem, o governo do Estado informou por meio de nota que a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica do Estado de São Paulo lamenta o ocorrido e informou que a farmácia de medicamentos especializados de Piracicaba recebeu alguns itens nesta terça-feira e até o final desta semana estará 100% abastecida com todos os medicamentos. A Prefeitura de Rio Claro será informada sobre a disponibilidade dos itens para realizar a retirada. Porém, o Estado, apesar de lamentar o ocorrido, não informou o motivo pelo desabastecimento.
Bom, então esta é a situação atualizada, né? Então, deixando claro aqui que a Prefeitura recebe, né, do governo do estado e, pelas informações, toda quarta-feira chega um malote, mas da semana passada para essa, como foi dito ali na reportagem, nada mudou muito não, viu? Vieram poucos medicamentos e a Secretaria aí do Estado diz que deve normalizar até o fim de semana, mas aí fica a questão, se só chega malote na quarta-feira, então até sexta não deve estar, né? Nós vamos continuar acompanhando. E uma outra situação que segue complicada para a população de Rio Claro, viu? A do transporte público, como você está vendo aqui. Segundo usuários, o serviço piorou com a unificação de linhas e até abaixo-assinado foi feito. A mudança na linha que atendia os bairros Maria Cristina e Centenário virou problema e preocupação para muitas famílias. Desde a unificação anunciada pela Prefeitura, o ônibus que antes passava na porta da escola agora percorre um trajeto maior e as crianças precisam andar até 3 quadras para chegar na aula. Meu filho não consegue mais pegar o ônibus para ir para a escola, ele precisa estar indo a pé, porque o ônibus passa em vários bairros e as crianças não conseguem pegar o ônibus, como as minhas e outras crianças do bairro. Aí tem que ir a pé e se for de ônibus, chega atrasado, para lá na 19, eles têm que ir a pé, entendeu? É 2 crianças, então as crianças precisam do ônibus. E o problema não é só na ida. Por quê? Porque eles têm que vir e ir lá no ponto da rodoviária para poder esperar o ônibus. Aí passa aquela pista que ali é perigoso. Já aconteceu até acidente com criança, acidente grave da criança ficar internada e eles não resolvem. A alteração começou a valer no começo do mês e a linha que antes atendia apenas 2 bairros, hoje circula por mais de 10, depois da junção feita pela Secretaria de Mobilidade Urbana. O aumento do percurso modificou o tempo de viagem de quem depende da linha logo cedo e moradores contam que, para não perder o horário escolar, muitas crianças passaram a vir a pé. Tá sendo difícil, né? Até porque a gente tá chegando mais tarde, tanto voltando quanto indo. Aí a gente tem que correr para pegar o ônibus, porque ou a gente chega atrasado ali no passa, ou a gente chega no ponto e tem que esperar para o ônibus vir. Eu tive que chegar mais lá umas 7 horas. Aí até deixaram entrar, mas falaram que na próxima vez teria que vir com meus pais. Com isso vai tipo, da minha sala praticamente todo mundo vai, da escola em si, praticamente todo mundo vai a pé. Eu até iria, mas meu pai não deixa porque é perigoso. A situação levou a comunidade a organizar um abaixo-assinado pedindo a revisão da rota. O documento reúne assinaturas de moradores do Maria Cristina e outros bairros que afirmam que as mudanças prejudicaram estudantes e trabalhadores que precisam se arriscar em passagens improvisadas. Tem a passarela aqui que não dá para passar, que não tem passagem de pedestre, é perigoso por conta dos carros. Aí tem a linha do trem, que também sempre tem 1 ou 2 trens ali. Aí as crianças passam por baixo do ônibus com bicicleta, tudo. Sem contar que já é perigoso que passa aqui, ó, a linha do trem, vai tudo a pé. É muito perigoso que tem um monte de criança e a mãe fica preocupada. Enquanto não chega em casa, as mães ficam preocupadas, né, que não sabem o que fazer, né? Além do trajeto maior, moradores também reclamam do estado de conservação e da superlotação dos ônibus. Este vídeo, enviado para a nossa equipe, mostra o coletivo parado no acostamento. Segundo a usuária, neste dia, o carro não conseguia passar dos 17 km por hora e acabou ficando pelo caminho. Essa passagem a gente perdeu, mas isso não é a questão, né? É todo dia para ir, para voltar e assim A Patrícia aparece neste outro vídeo, sentada no chão de um micro-ônibus que foi enviado para atender os bairros. O ônibus geralmente vem cheio. E agora ele vai Centenário, Palmeiras, aí ele vai no Nova Rio Claro, vários outros bairros, para depois estar indo para o centro. Isso quando ele não quebra, que nem hoje de manhã. O horário que era para estar saindo da estação às 11h10, ele passou por volta de 10h30, mais ou menos, no Guanabara, ele quebrou. Aí só foi ter ônibus 12h35. Antes da junção das linhas, a Prefeitura anunciou que as mudanças têm caráter experimental e que foram feitas com base em estudos técnicos. A população questiona. Eles fizeram uma pesquisa, mas os fiscal vinha no horário que não tinha ninguém. 10h30 da manhã, ninguém vai pegar o ônibus para ir trabalhar.
10h30 todo mundo já está trabalhando, as crianças já estão na escola. As mudanças afetaram não somente a rotina dos estudantes, mas também dos idosos, que dependem do transporte público. E nem domingo mesmo, eu saí, fui para a igreja e nunca mais eu tinha ido. Fiquei lá no ponto 2 horas, desde as 5h15 até 7 horas. Eu vim para casa que não teve ônibus. Aí as últimas vezes que eu peguei ônibus, ele deu uma volta lá, não sei para onde, que não tem nada a ver aqui no nosso bairro. E eu fiquei, mas que negócio é esse? Fiquei 2 horas quase para chegar no centro. Cadê o vereador que não saía daqui do bairro? Agora não tem ninguém que ajuda. E nós estamos sofrendo com esses ônibus. Aí a gente está convidando o prefeito, vereadores, para dar uma voltinha no ônibus, conhecer a nossa realidade aqui, né? Que só assim para eles sentirem na pele, né? Prefeito, o senhor não foi só convidado, o senhor foi intimado a ver de perto a situação de quem precisa do transporte público, os vereadores também, como aí a população citou, porque pelo menos o repórter aqui da TV Claré, o Pedro, ele foi sentir na pele como que é estar num ônibus lotado ou até mesmo esse ônibus não passar ali nas proximidades da região desses moradores. Nós vamos continuar acompanhando, amanhã tem uma nova reportagem sobre esse tema também, viu? E a gente volta a falar agora da situação dos professores da rede pública de Rio Claro, o impasse sobre o terço de férias, que foi parar na Justiça. Uma liminar que poderia suspender o decreto foi negada, mas a Justiça pediu explicações para a Prefeitura. O juiz analisou o pedido feito por professores e diretores da rede municipal contra o decreto que suspende pagamentos como terço de férias, licença-prêmio em dinheiro e progressões na carreira. A liminar que poderia suspender o decreto de imediato foi negada. Mesmo assim, o caso continua. O juiz pediu que a prefeitura explique por escrito as medidas tomadas e envie documentos que justifiquem as suspensões. Segundo a decisão, não há prova de prejuízo imediato aos servidores que moveram a ação, e o terço constitucional, por exemplo, deve ser pago em janeiro, quando os professores tiram férias. Agora, o processo aguarda a resposta da Prefeitura e depois a manifestação do Ministério Público. Só então o juiz deve dar uma decisão final. Mudando de assunto, a Receita Federal em São Paulo vai realizar amanhã um novo leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Vamos ver como funciona. Entre os itens disponíveis estão eletrônicos, veículos, combustíveis e vários outros produtos destinados tanto a consumidores finais quanto a empresas. As propostas podem ser enviadas até às 9 horas da noite do dia 3 de dezembro pelo sistema de leilão eletrônico da Receita. Entre os destaques está um carro Hyundai Tucson ano 2012 com lance mínimo de R$ 6.300 e um iPhone 14 ofertado por R$ 586, valores bem abaixo dos praticados no mercado. A lista inclui ainda notebooks, câmeras, relógios, máquinas de costura e até mesmo óleo diesel. Os vencedores terão até 30 dias para retirar os produtos de maneira presencial. A relação completa de mercadorias disponíveis está no portal de Sistema Eletrônico de Leilão da Receita Federal. Pedro Gaspar, de Rio Claro. Olha, depois do intervalo, hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Data busca ampliar a conscientização e a inclusão.
Já estamos de volta e agora com as oportunidades de emprego em Rio Claro. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para mecânico de manutenção, auxiliar de serviços gerais, recepcionista, assistente de RH, coordenador de vendas, auxiliar de laboratório, projetista, auxiliar de limpeza, serralheiro soldador e vendedor. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Olha, e hoje é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Atividades foram realizadas no Centro Especializado em Reabilitação Princesa Vitória, aqui em Rio Claro, com o objetivo de promover integração e conscientização. Em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o encontro com toda a comunidade foi realizado no Centro de Habilitação Infantil Princesa Vitória. As atividades contaram com a apresentação de um coral composto por pessoas com deficiência visual, contação de histórias e rodas de conversa sobre a integração e conscientização para fortalecer a importância da acessibilidade e do respeito às diferenças. Seria uma manhã para a gente estar mostrando um pouquinho, dos serviços, o que a Prefeitura oferece na questão da deficiência, e também vai ter uma atividade de contação de histórias, então seria uma manhã de trocas entre a comunidade, os usuários e os profissionais. Acho que a importância sobre a gente falar sobre esse tema, a questão da deficiência, de uma forma técnica, falar sobre o trabalho do SUS da reabilitação, que é colocar essa visibilidade, entender a questão da diversidade, da inclusão, pensar sobre quais são as barreiras que nós, enquanto sociedade, temos colocado, que impede a participação plena dessas pessoas na sociedade. A importância de um movimento como esse é trazer a sociedade para um local tão importante quanto esse, que trabalha na reabilitação da pessoa com deficiência. Segundo o IBGE, mais de 18 milhões de brasileiros têm alguma deficiência. E mesmo assim, eles enfrentam dificuldades para acessar direitos básicos como educação, saúde, trabalho e transporte. E além de todas essas questões, ainda tem a acessibilidade do dia a dia, que é prejudicada por obstáculos. A Bianca nasceu com baixa visão devido a uma doença degenerativa e faz parte dessa parcela da população que precisa enfrentar esses problemas. Não é tão fácil assim andar pela cidade, principalmente com as dificuldades que tem, por exemplo, nas calçadas. Tem muitas calçadas que estão quebradas ou que elas têm, por exemplo, é uma calçada mais baixa, alta, tem vários degraus. Aí, por exemplo, também tem calçadas que não são asfaltadas, tem terrenos baldios que o mato invade a calçada e às vezes o deficiente tem que ir para a rua para desvencilhar desses obstáculos e acaba sendo um pouco mais perigoso. Mas não são as dificuldades que a definem, e sim a resiliência de quem enfrenta a vida de cabeça erguida. Sim, não, eu sou muito feliz, apesar de todas as dificuldades, da gente ter a deficiência, tudo, eu acredito que a aceitação, e a gente aprende mesmo, a conviver com a deficiência, Eu sou sim uma pessoa muito feliz, apesar das dificuldades. Quinta-feira de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, já à noite com poucas nuvens. Em Rio Claro, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Itirapina, a mesma oscilação, mínima de 19 e máxima de 28. Já em Analândia, as temperaturas oscilam entre 18 e 28 graus. O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Desejo uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã, 12:30, na primeira edição. Eu te espero e até lá. Tchau, tchau.